Vamos dar continuidade a nossos estudos bíblicos. Estamos falando a respeito de Cristo, o modelo de Deus, o modelo daquele que é aceito por Deus, escolhido por Deus, o modelo daquele homem que agrada a Deus, que serve a Deus. Nós devemos seguir a Cristo, crer em Cristo, obedecer a Cristo, guardar a sua palavra, porque nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E a nossa missão de vida nessa terra é agradar a Deus, é servir a Deus. Nós fomos criados por Ele, para o louvor da sua glória. Então nós precisamos ter um encontro com Deus. Este encontro é salvador, é um encontro para adorá-lo em espírito e em verdade, é um encontro para nos entregar a Deus, para o serviço de Deus, para obedecer a Deus. Então vamos continuar estudando exatamente no livro de Atos dos Apóstolos a respeito das pregações que se encontram no livro de Atos, apresentando a Cristo como nosso modelo de escolhido, modelo daquele que agrada a Deus, ao qual nós devemos seguir. Nós devemos crer e guardar a palavra de Deus e viver como Cristo nos ensina. Vamos ver a importância também do ensino, do aprendizado da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, vamos ver como isso é importante para que possamos ter um procedimento de vida, uma prática que agrada a Deus. Essa é a nossa missão, é isso que Deus está buscando em nós. Deus busca aquele que tem o coração completamente rendido a Ele, o coração completamente obediente, fiel, que anda em retidão. Um homem e uma mulher que tem um coração segundo o coração de Deus, um coração voltado para Deus, um coração pronto para obedecê-lo. Então nós encontramos aqui no livro de Atos, agora no capítulo 5, a partir do versículo de número 16, que diz assim: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Este é um sinal do poder de Cristo. O reino de Deus está entre nós. Cristo responde à nossa oração. Cristo, aprovado pelo Pai, realiza milagres, porque o Pai o ouve, porque Cristo obedece ao Pai, cumpre a sua vontade, é fiel até a morte, morte de cruz. O Pai o ressuscita dentre os mortos e lhe exalta. Ele dá um nome sobre todo nome. Então, no nome de Cristo, o nome de Jesus, o Cristo, os enfermos são curados. Atormentados de espíritos imundos são libertos, são curados. Vidas são salvas, nações são transformadas. A obra de Deus é feita na terra através de Cristo, em nome de Cristo. Ele é um modelo, ele traz o reino de Deus à terra e agora, através do nome de Cristo, nós temos acesso ao céu, aos milagres, às revelações, à profecia, à revelação dos céus na terra, para que a vontade de Deus se cumpra assim na terra como no céu. E isso acontece porque Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo, é aquele que derrama a promessa do Pai sobre toda a carne. E então há esta interligação agora, esta união do céu com a terra. Agora é possível que o poder de Deus se manifeste nessa terra através do nome de Cristo. E em nome de Cristo, o Espírito Santo é derramado. Nós somos batizados com o Espírito Santo, recebendo assim dons celestiais, dons do alto, dons espirituais, para podermos realizar a obra de Deus, para podermos
pregar esta palavra, ensinar, viver esta palavra, glorificar a Deus através da obediência a esta palavra. O versículo 17, então, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então é bom aqui nós salientarmos que Israel tinha partidos também religiosos, chamados também de seitas. Eram divisões de poder. E no momento, o sumo sacerdote estava sendo alguém da seita dos saduceus, que eram contrários à seita dos fariseus. E Paulo era da seita dos fariseus, que acreditava nos dons espirituais, na obra do Espírito, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Acreditava, Paulo estava mais aberto a receber realmente a palavra de Cristo, a revelação de Cristo dos céus, do Espírito Santo. Já os saduceus não acreditavam em Espírito, em ressurreição, e tinham uma forma mais tradicional, mais formal de religiosidade. Então, quando se falava em milagres, cura em demônios, expulsar demônios, os saduceus não aceitavam esta teoria, esta ideia de religião espiritual. Eles acreditavam mais numa religião material, ritualística, formal, do que em uma religião de revelação, de espírito, de dom, de Deus falando, de batismo com o Espírito Santo. Então eles tinham inveja, manifestavam inveja porque os sinais estavam evidentes, acontecendo muito mais do que aconteciam antes. Entre os judeus poderia acontecer algum milagre esparso em algum momento, pela fé em Abraão, pela fé do passado, pela fé em Deus. É claro que o Antigo Testamento relata em vários momentos alguns milagres, mas agora era demais, era comum demais, a todo momento. Pessoas de cidades circunvizinhas, muitas cidades, multidões criam no Senhor e vinham a Jerusalém para receberem a imposição de mão dos apóstolos e eram todos libertos, eram todos curados. Então isso provocou a inveja deste partido que estava no poder. Lá também havia momentos em que o sumo sacerdote era do grupo dos saduceus e outros momentos o sumo sacerdote era dos fariseus. Como naquele momento apostólico ali de Atos eram os saduceus, os apóstolos sofreram uma perseguição muito maior deste grupo frio, que não acreditava em manifestações espirituais. Por isso começaram a perseguir de uma maneira muito grande, muito furiosa, os apóstolos que estavam orando e os milagres estavam acontecendo. Eles estavam anunciando um Cristo que morreu e ressuscitou e vivia eternamente com Deus. Isso era contrário à filosofia, à doutrina dos saduceus. Então o versículo 18 diz assim: E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então nós temos aqui a participação de um dos anjos do Senhor que intervém, que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Então nós realmente temos a presença dos anjos atuando, participando, interessando-se por cooperar, é o seu trabalho e ministério, cooperar com a obra da evangelização. Eles não pregam diretamente, mas estão desde Atos dos Apóstolos até agora, comigo hoje, realizando a obra de Deus, ajudando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É verdade nos Salmos, é verdade em Moisés, é verdade nos Apóstolos, é verdade aqui com Pedro, é verdade agora em minha vida, é verdade na vida da igreja. A atuação dos anjos, é que o anjo do Senhor diz então para eles, diz para Pedro, que ele deveria
apresentar-se no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. Nós temos aqui o que nós temos falado nos outros estudos, a necessidade do ensino das palavras, todas as palavras de Cristo. Cristo veio ensinar tudo. Moisés disse que Deus levantaria um profeta maior do que ele e que o povo deveria ouvir todas as palavras que ele falasse. Então, existe uma obra a ser realizada, existe um ensino tão grande que mal Pedro e os apóstolos saíram da prisão, já estavam por ordem de um dos anjos do Senhor, conforme nós lemos aqui na palavra, já estavam imediatamente no templo ensinando as palavras desta vida, as palavras de Cristo, a palavra da retidão, a palavra do amor, a palavra da misericórdia, a palavra sobre a oração, a palavra sobre o batismo com o Espírito Santo, a palavra sobre a prudência, sobre a benignidade. Nós temos sim que aprender todas as palavras de Cristo para vivermos a vida como a vida de Cristo, seguirmos a Cristo, aprendermos de Cristo e praticarmos esta palavra, para atrairmos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nossa família, nossa casa, nossa nação. Então, Pedro estava cumprindo a missão, a seara é grande, precisamos ensinar ao povo, o povo precisa realmente glorificar a Cristo, glorificar a Deus, através da vida conforme aprendemos de Cristo, aprendamos de Jesus. Temos que conhecê-lo para glorificá-lo, para obedecê-lo. E temos que receber o Espírito Santo, temos que receber a promessa do Pai, temos que ser batizados com o Espírito Santo para entendermos esta palavra e termos autoridade e termos poder para vivermos esta palavra. Por isso que temos um chamado para um ministério ativo, para um trabalho, para uma obra, para um serviço. Temos sim uma obra a realizar, temos um trabalho a realizar, um trabalho diário. É preciso que diariamente as nossas atitudes, as nossas obras, o nosso viver glorifique a Cristo. Precisamos louvar ao Senhor em todo o tempo, toda manhã, todo dia, de madrugada, buscar a Deus incessantemente. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita todo dia. Então nós temos algo a fazer todo dia, temos um trabalho, temos que buscar o pão nosso de cada dia, temos que buscar a revelação de Deus, falar com Deus todo dia, temos que nos alegrar no Senhor todas as manhãs, todos os dias. Temos que entender a mensagem da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Então Deus tem algo novo para tratar conosco a cada dia. Precisamos renovar a comunhão com Deus todos os dias. Então existe um aprendizado de vida diário. Precisamos nos renovar a cada manhã. Cada dia é um dia de uma experiência nova com Deus. É uma vida nova com Deus. Então nós precisamos aprender, precisamos louvar a Deus em todo o tempo, glorificar a Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós temos que ter o nosso tempo de louvor, de adoração, de serviço a Deus. Temos que cuidar dessa terra, qual o Senhor nos deu para trabalhar, para cuidar. 6 dias farás a tua obra, toda a tua obra em 6 dias, e o 7º dia é o dia do Senhor. Então nós temos aí uma missão, 6 dias para estudar, para conhecer a terra, saber lidar com a terra, ter ciência de como lidar melhor para produzir mais, produzir melhor, para trazer crescimento, desenvolvimento, vida, saúde para as crianças, saúde para homens e mulheres, para a nação. Então nós temos muito a desenvolver na nossa terra. E Deus nos dá o mandamento de trabalhar 6 dias e um dia dedicar a meditar nas coisas de Deus, no louvor a Deus, na adoração a Deus.
Então veja que realmente nós temos muito a aprender. Por isso, o anjo diz: ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, os apóstolos entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então logo cedo já tinham algo da vida, do dia, de cada dia, para ensinar a respeito das revelações, das profecias, da palavra de Deus, do trabalho, da paz, da alegria, do louvor a Deus diariamente. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho, e a todos os